Vamos abrir as perguntas. Quem quiser começar, tem o microfone, façam à vontade. E aí vocês podem dizer para quem é a pergunta, se tiver uma pessoa específica. Doutora, é verdade que algumas mães não têm leite? Tá. A grande maioria das mães tem a possibilidade de ter leite, né? Elas têm uma anatomia adequada, então elas têm um preparo da mama durante a gestação, com a parte hormonal. Então, a maioria, a enorme maioria das mães vai conseguir amamentar e produzir leite no período da amamentação. Agora, nos primeiros dias, não tem leite, tem o colostro, é uma quantidade bem pequena, ele é muito rico, muito espesso, é o que o bebê precisa nos primeiros 2 dias, 2, 3 dias, mas a mãe tem sensação que não tem nada. Então, o que a gente vê, às vezes, é aquela mãe que, na maternidade, fala, eu não tenho leite, meu neném mama, mas não tem leite, não sai nada. Mas sai, a quantidade é muito pequena, o estômago do bebê é muito pequeno também, então é o suficiente para ele. E a sensação é de mama vazia. Agora, dali 2, 3 dias, aí a mama vai começar a ficar mais endurecida, mais quente, mais pesada, e é o sinal de que o leite vai chegar. Mas ela tem o colostro é um leite de início, né, de pós-parto, de 2, 3 primeiros dias, mas que é muito importante. Agora, a mãe que não tem leite, ou não teve uma estimulação adequada, o bebê não sugou bem e não suga bem, aí ela vai ter uma produção menor, ou ela pode ter uma redução mesmo, ela pode ter pouco tecido mamário, mas isso é muito mais raro. Muito mais raro. Eu acho que também a questão da ansiedade nesse ansiedade, começo, inibe. Quando o leite começa, aliás, demora para descer, eu acho que a mãe entra nesse desespero de eu não tenho. Aí piora, aí atrasa mais. O cansaço também é muito importante. O que a gente vê na maternidade, no dia a dia, muitas visitas, excesso de visitas, as mães exaustas, não têm tempo de colocar o bebê no peito, às vezes não conseguem nem ouvir as orientações adequadas na maternidade, de tanta gente que vai no quarto. Então, ela não tem a orientação adequada, porque ela não tem tempo, e ela não tem tempo de amamentar direito, fica exausta, aí não vem o leite. Por isso que ter o filho no Réveillon é uma benção. Não vai ninguém. Só a família. Existe leite fraco ou forte? Não, existe. O leite ele varia muito até durante o dia, tá? Mas ele não é um leite fraco. Mesmo mulheres extremamente desnutridas, na África, por exemplo, elas têm um leite adequado para alimentar o seu bebê. Tá? Então, não tem. Você pode ter menos leite por alguma razão, porque não estimulou, por alguma razão, mas não o leite fraco. Tá? E eu queria te perguntar 2 coisas. Uma questão, o leite, na verdade, essa coisa do bebê secar um leite só, é porque o leite vai mudando, né? Tem água, depois gordura, depois... Então, isso é importante também, porque as pessoas... 20 minutos em cada peito. E não existe isso, né? Você tem que sentir... esvaziar, não é isso? Esvaziar. É difícil, às vezes, nos primeiros 2 dias. Você não consegue sentir esvaziar, porque não encheu, né? Tem aquela mama vazia ainda com colostro. Então, você fala para a mãe, deixa aí mamar até esvaziar. Ela fala, mas como é que esvazia? Não sei, eu não sinto nada. Então, aí você tem que orientar, ver quanto tempo já mamou. Não colocar um tempo, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Mas você tem que observar, ver como é que a mãe está, se a criança está sugando ainda, se ela já está parando, se ela está morrendo de fome, já mamou um montão naquela mama, põe na outra. Então, sem tempo certo, observando a criança, observando a mama da mãe, sem um limite muito correto, e sem falar que vai esvaziar nos primeiros 2 dias, que ela não vai entender nada. Isso, né? E tem a questão do bom sugador e do mau sugador, não tem isso? É uma coisa importante. A gente sabe que um bebê de sucção efetiva num peito que dê vazão a quantidade boa de leite, esvazia a mama em 6 a 8 minutos. Então, isso que ela falava, que a filha dela mamava pouco, todo mundo falava, nossa, mas essa menina vai ficar com fome. E ela era uma boa sugadora. São 2 unidades diferentes. Uma unidade é minuto, que é tempo. Outra unidade é mililitro, que é volume. Então, o bebê pode, em poucos minutos, tirar muitos mililitros. Que é o que acontece depois de uns dias, né? Depois do 14º, 15º dia. E se está ganhando peso, está tudo ok. Mas, assim, a balança é uma coisa que, às vezes, ela é meio enganosa, né? Principalmente quando as pessoas entram naquela neurose de pesar semanalmente e tal, nem sempre isso é bom. Porque o bebê pode chegar hoje no consultório para ser pesado, logo depois de mamar, antes de uma evacuação, antes de uma diurese. E a semana que vem ele volta
antes de mamar, depois de evacuar e depois de urinar. Já dá 400 gramas de diferença, que é o que se pretende que a criança ganhe por um tempo aí de 12 dias, 13 dias. Então, um bom indício para as mães que amamentam, independente da balança, não é só ver o tempo de satisfação que o bebê é deixado, mas a questão do número de fraldas que a criança molha com urina por dia. Porque a gente sabe que um bebê bem alimentado, ele vai molhar 6 fraldas por dia, mais ou menos. Então, se em 6 trocas você percebe que tem a mancha de urina na fralda, tá feito. Às vezes as mães falam, mas eu tenho dificuldade de ver porque o bebê tem aquela evacuação líquida nos primeiros dias, mistura com a urina. Isso é muito fácil, é só botar um chumacinho de algodão ou na ponta do pênis ou então na ponta da uretra da menina e você vê se tem mancha de urina ali no algodão ou não. Esse é um bom indício independente de balança. E assim, o bebê que mama só peito, que urine 6 vezes por dia, é o bebê que está bem alimentado. Então, essa questão da balança é muito enganosa mesmo. Só concluir essa parte. Só porque eu acho que tem muita gente que fica baseado em tempo e passa o que a Rúbia passou, e uma melhor amiga minha passou também, que é essa coisa de achar que o tempo é que não existe um bom sugador e um mais preguiçosinha. Minha primeira era super preguiçosa e minha segunda secava o meu peito mais rápido. Eu acho que era importante frisar isso para as mães, que não tem tempo, né? Então, baseia-se na fralda. Tem mais uma coisa importante que a gente se debate muito com a questão do aquecimento dos bebês também, né? Então, como eles têm uma estabilidade na abertura e fechamento dos vasos da periferia, eles têm as mãos e os pezinhos mais frios mesmo. E o pessoal taca a roupa até esquentar a mão e o pé. Só que não tem roupa suficiente na casa de ninguém para esquentar a mão e pé de recém-nascido. E aí o bebê acaba ficando muito agasalhado, e o neném muito agasalhado, além de chance de morte súbita aumentada e pipocar inteiro, o bebê acaba mamando pior mesmo, porque não tem que gerar calor e fica todo encapotado. Então, para saber se o bebê está adequadamente vestido ou não, não tem essa história, uma muda a mais que a gente, nada disso. Como a gente gostaria de se vestir, tem que botar aquela roupa no nenê. E um bom jeito de saber se a temperatura está adequada ou não é colocando o dedo dentro do peitinho do bebê. Se sentiu que aquilo está fervendo, pode tirar. Se sentiu que ali está frio, agasalha mais. Mas não pensar que a criança tem que se vestir mais que a gente, porque eles têm um metabolismo muito mais acelerado que o nosso, então eles sentem muito mais calor. Quem tem sobrinho de 4, 5 anos não tem que mandar, vai pôr um agasalho, o cara está com a boca roxa, está marmoreado e não sente frio. Então, eles têm um metabolismo acelerado. Então, o bebê não sente mais calor, mais frio que a gente. E agasalhar muito é um erro que, entre outras coisas, aumenta a chance da morte súbita. Né? Viu, amor? Acho que tem uma pergunta ali. Oi, eu queria saber o que seria um bico invertido. O mamilo invertido, ele não é exteriorizado, ele faz um abaulamento interno, né? Até foi bom você comentar disso, que a Mariana comentou sobre o bico de silicone, né? Isso. E na verdade, a gente tem visto muito hoje o uso de forma inadequada do bico de silicone. Eu super usei errado. Isso mesmo, a indicação inadequada. O bico, quando bem indicado realmente para o mamilo invertido, ele auxilia muito. Mas a gente sempre, mesmo com o mamilo invertido, a gente sempre vai fazendo, tenta colocar o bebê sem o bico e não conseguiu, aí pede o auxílio do bico. O bico a gente tem que ver que é sempre uma barreira entre a mãe e o bebê, né? E, lembrando daquela pega que eu mostrei para vocês, o bico, muita gente pensa que facilita, mas não, ele tem que pegar, ele tem que abocanhar. Aquela parte que muitas vezes tem alguns que são menores, mas tem uns que são muito maiores, então ele tem que abocanhar toda aquela parte de silicone ali, de plástico, né? Na verdade, o silicone. E o que acaba acontecendo? Às vezes ele acaba pegando só naquela parte do mamilo e não da areola. Então, o que acontece? Ele suga. Aquele silicone, às vezes, fica ali atritando a pele, né, o mamilo. É um risco também de fissura, né? E o que ele precisa? Ele precisa abocanhar tanto o bico como parte da areola, né? Então, a gente... E aí, o que acaba acontecendo? Ele acaba só pegando na parte do bico e acaba não estimulando. Então, muitas vezes, a produção vai diminuindo, né? Então, ao invés de estimular, ele acaba diminuindo a produção de leite. Agora, no caso do mamilo invertido, aí é um recurso que realmente bem utilizado, a gente consegue realmente colocar e fazer com que o bebê comece, e o que vai acontecendo? O mamilo vai exteriorizando, né? Vai facilitando essa exteriorização. Então, o que a gente vai fazendo? Coloca sempre sem o bico, tenta um pouquinho e depois com auxílio.